A graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês que está agora nos acompanhando, seja no canal do YouTube, seja no Facebook. Uma boa noite a todos vocês, meus queridos irmãos, amigos. Hoje é culto de celebração ao Senhor da Igreja Batista do Moreno, culto online, porque culto presencial está suspenso devido ao decreto da nossa governadora por causa dos aumentos dos casos do coronavírus. Então, nosso culto de hoje será apenas online. Mas eu quero convidar você que está na sua casa, nos acompanhando neste momento, para transformar sua casa na extensão do templo do Senhor aqui da igreja. Que você venha transformar a sua casa num local de louvor, de adoração, buscando ao Senhor agora, neste momento, com todo o seu coração. Chamada a nossa adoração, o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a glória do Senhor sobre o templo, prostraram-se no pavimento com o rosto em terra e adoraram o Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício diante do Senhor. Aqui, meus queridos, é a consagração do templo do Senhor, que Salomão, o rei, está fazendo. E Deus ouviu a oração que Salomão havia feito. E ele desceu até aquele lugar. Meus queridos, é isso que nós queremos nesta noite. Que o Senhor agora venha sobre nós. Que este templo, a sua casa, que é a extensão deste lugar agora, que nós possamos sentir a presença do Senhor. Que a gente possa, meus queridos, adorar o Senhor, oferecendo ao Senhor sacrifício de louvor e de adoração. Então, neste momento, eu quero convidar você a adorar o Senhor. Vamos louvar ao Senhor com louvor Santo Espírito, pedindo: Santo Espírito, venha aqui neste lugar, venha inundar, venha encher esse lugar. É o desejo do nosso coração sermos inundados pela tua glória, assim como foi naquele momento quando Salomão consagrou o templo ao Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Aleluia. Tua presença, Louvado é o nome do Senhor. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Adore ao Senhor Tua presença neste momento, porque Deus está aqui neste lugar, Deus está onde você está. Santo Espírito, bem-vindo, vem inundar este lugar.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, Louvado é o teu nome, ó Pai. Não há nada melhor. Você pode dizer que não há nada melhor? nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Agora, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher deste lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Vamos provar qual real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar qual real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Ó Pai, esse é o desejo, Senhor, do nosso coração. Sermos inundados pela tua glória, ó Pai. Por isso,
nós dizemos: és bem-vindo neste lugar, ó Santo Espírito. Venha, venha, venha fazer a tua obra, Senhor, nesta noite. Venha, ó Pai querido, para que possamos sentir a tua presença, que é real e verdadeira. Tu, ó Pai, que é bondoso, as tuas misericórdias que se renovam a cada dia, ó Pai. Nós queremos nesta noite celebrar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. A tua bondade, a tua misericórdia, ó Pai, que nos acompanha. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos. Mas recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No livro de Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 4, vai dizer assim: ao redor do trono havia também 24 tronos, e via sentados sobre eles 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, e o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. E cada um dos seres viventes tinha 6 asas, e estavam cheios de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Amém? Eu quero convidar você a continuar adorando ao Senhor, a esse Deus que está sentado no trono, que recebe o louvor dos anjos, e que nesta noite Ele também possa receber o nosso louvor, porque nós vamos declarar que Ele está reinando, Cristo reina, e que toda a terra venha adorar ao Senhor, ao Cordeiro que vive está. Povos louve e se prostre e reconheçam que o grande Rei é o nosso Deus. Louvemos ao Senhor neste momento. Você que está na sua casa pode bater palma. Bater palma, louvando ao Senhor. Toda a terra venha adorá-lo. Toda a terra venha adorar ao Cordeiro que vivo está. Povos ouvem e se prostrem, reconheçam o grande Rei. Toda a terra se ouvirá um novo som de adoração. Novo som de adoração. Toda a terra se ouvirá um novo som.
palmas. Cristo reina nesse lugar. Toda a terra vem adorar. Toda a terra venha adorar ao Cordeiro que vive está. Povos louvem. Povos louvem e se prostrem, reconheçam o grande Rei. Toda a terra se ouvirá um novo som, um novo som de adoração. Yeah. Toda a terra se ouvirá um novo som, um novo som de adoração. Agora você vai dizer que Cristo reina. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará todas as nações. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará todas as nações. Só um reino nesse lugar. Aleluia. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará todas as nações. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará todas as nações. Todas as nações, Ele reina. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará todas as nações. Cristo reina, Ele reina, em todas as nações. Aleluia. Ele reina. Louvado é o nome do Senhor. Cristo reina. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Neste momento nós vamos cantar um hino do nosso cantor cristão número 9. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus onipotente. Acho que ele é santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, Juntos com os anjos, juntos com proclama os teu louvor. anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, era
e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Amém. Esse Deus que é santo, esse Deus que reina, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Neste momento nós vamos fazer um momento de oração. Que você continue nesse espírito de adoração ao Senhor, buscando a presença do Senhor. Meus queridos, vamos estar orando pela nossa irmã Janiele. Hoje ela não pôde vir para fazer o louvor, por isso que eu estou aqui fazendo esses louvores hoje. Ela está com uma inflamação no ouvido e precisa então de descanso e repouso. Então esteja orando pela nossa irmã Janiele. Esteja também orando pela minha concunhada Cristiana. A gente acabou de receber a notícia que ela está com coronavírus. Ela está bem, graças a Deus, mas precisa das nossas orações. Então eu peço a oração pela minha concunhada, que ela mora lá no Rio de Janeiro e fez o teste e deu positivo para o coronavírus. Graças a Deus ela está bem, mas precisa das nossas orações. É a primeira pessoa da minha família que pegou aí o vírus. Mas estejamos orando para que Deus esteja abençoando. Falando no coronavírus, meus queridos, vamos estar orando pelo Brasil, pelo nosso estado, pela nossa cidade de Caraúbas. O número do coronavírus tem só aumentado cada vez mais e mais. Sei que os irmãos têm acompanhado as notícias e precisamos, meus queridos, orar. A governadora decretou o fechamento, de alguns lugares para poder conter essa expansão do vírus. Os cultos nas igrejas estão suspensos presencialmente, repetindo, presencial, mas os cultos não estão proibidos, pelo contrário, eles estão liberados para fazermos, mas através de online, para que possamos, meus queridos, não espalhar mais o vírus, tentar conter.
não há mais vagas nas UTIs. Estão sem vagas. Os médicos estão trabalhando incansavelmente e devemos estar orando por eles, pelos médicos, pelos enfermeiros, todos os funcionários que trabalham na área da saúde. Precisamos, meus queridos, orar ao Senhor. E eu quero pedir a você que está nos acompanhando, tome cuidado. Faça o isolamento social. Use máscara. Só saia de casa quando for realmente necessário. Vamos, meus queridos, contribuir para que esse vírus não chegue até a nossa casa e a nossa família. Vamos tomar cuidado, meus queridos. Nós oramos ao Senhor, sim, mas precisamos também fazer a nossa parte. Então, eu quero contar com a sua ajuda e com a sua colaboração. Queremos também, meus queridos, aqui agradecer ao Senhor, porque nessa semana nasceu o neto do nosso querido irmão Joabe, e ele está feliz da vida. Eu tive com ele essa semana, ele está lá pulando de alegria, e queremos aqui então agradecer ao Senhor pelo nascimento do nosso querido irmão ali, do neto do nosso querido irmão Joabe, e também agradecer que nessa semana, na segunda-feira, para ser mais exato, a nossa irmã Ozenilda aniversariou. Então, parabéns, minha querida irmã, que Deus esteja contigo, abençoando a sua vida rica e poderosamente, minha querida irmã Ozenilda, conhecida como irmã Pretinha, aqui da nossa igreja. E, meus queridos, vamos orar, que a gente também recebeu a notícia que faleceu o Edu Liturgo, né? E a família dele é uma família muito tradicional aqui da nossa cidade. Ele foi vereador, uma pessoa muito envolvida aqui na nossa cidade. Que o Espírito Santo possa estar consolando a família, seus irmãos, né? O Edi e o Eli, né? Que Deus possa estar abençoando esses corações nesse momento, confortando, dando força a eles, para que eles possam sentir também a presença do Espírito Santo neste momento de luto. Mas, meus queridos, também, nesse momento, é um momento também que eu quero agradecer ao Senhor, porque hoje, primeiro domingo de março, nós comemoramos o Dia da Esposa do Pastor. Eu quero convidar minha esposa, ela está aqui comigo, ela está aqui na parte técnica. Eu vou pedir ela que venha aqui em cima, para que nós possamos agradecer ao Senhor. Quero dizer que por trás de um grande homem de Deus, também existe uma grande mulher de Deus. E o papel da esposa do pastor não é apenas estar ao lado dele durante os cultos, é ajudá-lo na vida para que o seu caminho não seja conturbado e para que Deus esteja sempre com ele. O papel da esposa do pastor é dar amor ao homem e lembrá-lo sempre de que Deus está com ele. E por isso ela é tão importante quanto o próprio pastor. E neste dia de hoje, 7 de março, nós então celebramos o Dia da Esposa do Pastor e devemos louvar ao nosso Deus, não só pela esposa do pastor daqui da Igreja Batista do Moreno, mas pelas esposas de pastores de todas as igrejas, especialmente das igrejas batistas, e aqui também da nossa região oeste. Esta, então, é a nossa pequena homenagem, né? Com certeza, se nós estivéssemos numa outra situação, com os irmãos aqui na igreja, a MCM estaria agora fazendo este momento, mas como não dá para fazer, nós estamos separando este momento para agradecer ao Senhor. Você que está na sua casa, com certeza, também tem algum pedido de oração. Então feche agora os seus olhos e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado
e colocando também esses pedidos diante do Senhor. Deus querido, Deus de amor, Deus santo, nós estamos na tua presença, ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que vive e reina para todo sempre, para colocar diante de ti esses pedidos que aqui foram mencionados, ó Pai, pela nossa irmã Janiele, pela minha concunhada Cristiana, ó Pai, agradecendo ao Senhor pelo o nascimento do neto do nosso querido irmão Joabe, agradecendo a Deus pelo aniversário da nossa irmã Pretinha. Ó Pai querido, nós oramos ao Senhor, agradecendo também pela vida da minha esposa, que, ó Pai, tem estado comigo, me apoiado, me ajudado, me auxiliado, ó Pai, em todos os momentos. Quero, ó Deus, te louvar, ó Pai querido, pela vida também de cada esposa do pastor, ó Pai, que hoje nós comemoramos esta data. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, ó Pai querido, com elas. Mas, ó Pai, também neste momento, queremos interceder pela família, ó Pai, ali de Edi e de Eli, ó Pai, que perdeu o seu irmão Edu. Ó Deus, os seus corações que estão tristes, abatidos, que o Senhor possa consolar esses corações e fortalecê-los, ó Pai, e que eles possam, ó Deus, sentir a Tua presença. Ó Deus, abençoe, ó Pai, a nossa igreja, abençoe, ó Pai querido, este momento que nós estamos vivendo. Pai, os hospitais, queremos te pedir que o Senhor visite os leitos dos hospitais, as UTIs, que, ó Pai querido, o Senhor possa curar aqueles que estão ali enfermos, aqueles que estão já em últimas situações, aqueles que estão nos respiradores, ó Pai, te pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, tome nas tuas mãos os médicos, os enfermeiros, cada equipe ali que trabalha na área de saúde, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós sobre esse vírus que está assolando o nosso Brasil, este mundo, e que as vacinas, ó Pai, possam fazer efeito, que as fábricas, ó Deus querido, possam produzir essas vacinas e que chegue até a população. Nós colocamos diante de Ti, em nome de Jesus Salvador, amém e amém. Que Deus abençoe. Minha querida esposa, que Deus abençoe. Diz assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar, essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça
não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a gente sempre se alegre no Senhor. Que a gente possa sempre colocar a nossa esperança no Senhor. Mesmo diante de todas as situações contrárias. Que a gente sempre possa buscar no Senhor a esperança. Amém? Neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 31. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 31 até o verso 35, que diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Jesus apresentou-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda, que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é a maior dos arbustos, tornando-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Jesus lhes falou outra parábola. O reino do céu é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo fermentado. Jesus falou todas essas coisas às multidões por meio de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Oremos. Pai,
Queremos neste momento agora ouvir a tua voz e aprender, ó Deus querido, da tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa agora me usar e que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um, Senhor, que está nos acompanhando neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o tema dessa mensagem é a parábola da semente da mostarda. A parábola da semente de mostarda. Nós estamos aqui numa série de mensagens sobre parábolas e queremos nesta noite continuar este estudo sobre as parábolas que Jesus contou. Essa parábola que Jesus está apresentando, ele está diante de uma grande multidão que estava seguindo Jesus. Jesus, ele entra no barco e se afasta um pouco para que todos que estivessem ali na praia pudessem ouvir os ensinos do mestre. E Jesus começa a ensinar o povo através de parábolas. Ele faz para que se cumpra a profecia que está lá em Salmo 78, no versículo 2, um salmo de Asaf, que também é chamado de o vidente, que diz: abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. As parábolas que Jesus estava contando para aquele povo tinham um objetivo de ensinar algo para aquele povo. Mas muitas vezes esse ensino ele ficava em oculto. Algo não muito claro para multidões, para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Tanto é que os próprios discípulos de Jesus tinham dificuldade de entender o que Jesus queria ensinar através das parábolas. E muitas vezes esses discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, o que o Senhor queria ensinar? O que o Senhor queria dizer com aquela parábola? Mas aqui nós podemos ver que Jesus ele conta as parábolas, que são as parábolas do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda e fermento. E nós já estudamos, a parábola do semeador, a parábola do grão, do trigo e do joio. E hoje nós vamos analisar essa parábola do grão de mostarda e fermento, fechando aqui este momento que Jesus está com essa multidão, ensinando eles. Esta parábola, ela está registrada aqui nos livros sinóticos, lá de Mateus capítulo 13, que nós lemos aqui do versículo 31 ao 35, mas você também pode encontrar ela no livro de Marcos capítulo 4, no versículo do 30 ao 34, e também no Evangelho de Lucas capítulo 13, do versículo 18 ao 21. Apesar desses livros falarem da mesma história, há algumas diferenças neles. Em Mateus e Lucas, o texto se refere a um homem plantando. Já em Marcos, temos a descrição direta e específica do momento do plantio. Em Mateus, a semente é plantada no campo. Em Marcos, a semente é plantada na terra. Em Lucas, a semente é plantada na horta. Lucas coloca ênfase no tamanho da planta já adulta, enquanto Mateus e Marcos enfatizam o contraste entre a pequena semente e o tamanho da planta adulta ao qual ela atinge. Mas essas pequenas diferenças na narrativa em nada alteram o sentido dessa parábola. Isso significa que o ensino da parábola do grão de mostarda permanece o mesmo nos 3 evangelhos. E a ideia central dessa parábola é o reino de Deus. Mas o que seria o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio e a soberania de Deus sobre tudo e todos. Deus é que governa todo o cosmos. Apesar de Deus governar todo o universo,
soberanamente do seu trono, mas por causa do pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, a humanidade caída se recusa a reconhecer o governo de Deus. Desde o início da história do mundo, os ímpios têm se levantado em rebeldia contra o reino de Deus. Mas isso um dia irá chegar ao fim. O reino de Deus durará para sempre, e toda a oposição irá cair em ruína. E nesta parábola que Jesus está contando, ele está anunciando o reino de Deus que já está entre nós. Jesus aqui nesse texto, ele conta duas parábolas: o grão de mostarda e do fermento. Mas essas duas parábolas vão formar um só par, que estão ligadas em si. E ao contar essas duas parábolas, Jesus estava falando a respeito do crescimento do reino dos céus, ou do reino de Deus. Enquanto a parábola do grão de mostarda refere-se ao crescimento exterior do reino dos céus, a parábola do fermento refere-se ao crescimento interior. Assim, para melhor entendimento, as duas parábolas não podem ser separadas. E nós vamos aqui, nesta noite, tirar algumas lições para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Por isso eu quero pedir a você que fique atento para aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para te dizer nesta noite. A primeira lição que podemos tirar aqui desse texto é que o reino cresce e os que vivem nele também crescem. Jesus comparou o início do reino de Deus sendo anunciado ao início de um grão de mostarda, que era realmente a menor de todas as sementes que um agricultor usava. Apesar de não ser a menor das sementes que existe, Jesus aqui não está fazendo uma afirmação científica, porque naquela época era muito comum os mestres rabínicos usarem a semente da mostarda para ilustrar suas histórias, para ensinar algo para os seus alunos. E Jesus, como mestre dos mestres, Senhor dos senhores, está fazendo a mesma coisa. E nenhuma semente, ela pode produzir uma árvore tão robusta quanto essa semente da mostarda, que ela pode chegar até 5 metros de altura na sua fase adulta. E esta planta, ela se torna tão importante, até mesmo que as aves do céu se aninham em seus ramos, principalmente no outono, quando os ramos são mais consistentes, e várias espécies de várias aves parecem então ali para poder fazer os seus ninhos, pois além de se protegerem das tempestades ou do calor do sol, elas encontram alimento nas pequenas sementes que naquela árvore ali tem ou contém. O que Jesus ele quer dizer aqui é que uma semente tão minúscula irá crescer, irá se tornar uma planta tão grande. Assim também é o reino de Deus, ou o reino dos céus, irá produzir muitas vidas para aqueles que creem verdadeiramente. Este reino que começou com um homem nascido em uma manjedoura, fugido de uma perseguição quando era bebê, indo para o Egito, crescendo como carpinteiro, sendo maltratado, humilhado, morto numa cruz, que era uma cruz de maldição, mas ao terceiro dia ressuscita. Esta é a mensagem do reino de Deus, que é levada a todas as pessoas do mundo. Essa mensagem que vai de encontro a todos. E Jesus, mestre dos mestres, Senhor dos senhores,
Ele reúne os seus discípulos, formado por galileus, pessoas sem muito prestígio. Os seguidores de Cristo eram um grupo de pessoas rudes, eram pescadores, trabalhadores que ocupavam cargos sem expressão alguma. Mas diante dessas características, a parábola do grão de mostarda foi uma maravilhosa profecia que Jesus diz para os seus alentos seguidores, para dizer para eles assim: calma, fiquem tranquilos, tenham fé e perseverem. Aos olhos de vocês pode até parecer que não vai dar certo, não vai prosperar essa missão, mas saiba que o plano de Deus não irá fracassar. Esse reino irá crescer, irá se tornar notável, porque aquele pequeno grupo de pessoas rude, de pessoas formadas por galileus, pessoas sem prestígio, pessoas improváveis, pessoas que ninguém dava nada na sua época, são pessoas que obedecem ao Senhor, que estão prontos para ouvir a voz do Senhor, mas são esses que saíram e incendiaram o mundo com a palavra de salvação. E o reino de Deus, ele é forte e poderoso, porque todos terão que se dobrar diante desse reino que foi anunciado através desses homens rudes. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11 vai dizer: por isso Deus também exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O reino de Deus, meus queridos, está entre nós. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você deve confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida nesta noite. Porque o reino de Deus começou de uma forma tão simples, com pessoas improváveis, mas ele tem crescido pelo mundo e tem, meus queridos, levado as pessoas até os céus. Se você quer chegar aos céus, você precisa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que Jesus está dizendo: olha, este reino que eu estou anunciando, ele irá crescer, ele irá se desenvolver. Você precisa fazer parte desse reino. Porque se você ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não está ainda dentro desse reino de Deus. O reino de Deus precisa fazer parte da sua vida. O reino do céu, meus queridos, é para aqueles que se renderam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. São aqueles que estão constantemente crescendo, que têm desejo de aprender, que querem chegar mais a Deus, a cada ano ama mais e mais o Senhor. São aqueles que estão produzindo algo para o reino do Senhor. São aqueles que estão aumentando a sua habilidade, que estão usando os seus dons e talentos para o Senhor. Mas se você não está crescendo, se você não está aumentando as suas habilidades e os seus dons e talentos em prol do reino de Deus, há alguma coisa errada na sua vida espiritual. Talvez você ainda não entendeu o que significa o reino dos céus, ou o reino de Deus. Talvez o que falta para a sua vida é fé. E você nesta noite precisa reconhecer o reino de Deus sobre a sua vida. Porque o que Jesus disse é que esse reino irá crescer, é que esse reino irá se espalhar, é que esse reino irá fazer algo poderoso nas nossas vidas. E a pergunta que eu faço para você nesta noite:
Você já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Será que você tem crescido no reino de Deus? Ou será que você é daquele tipo de pessoa que chegou num patamar espiritual e disse: olha, eu já sei de tudo e não preciso mais crescer. Não preciso mais me desenvolver espiritualmente. Já está bom com o que eu sei. O reino de Deus, meus queridos, é um reino que cresce. Mas para esse reino crescer, você precisa também crescer. Você precisa também se desenvolver. Você precisa buscar mais o Senhor. Mas talvez você seja uma pessoa improvável. Aquele que talvez ninguém dá nada por você. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor quer investir na sua vida. Amém? Venha fazer parte desse reino de Deus. Venha fazer parte do reino de Deus. Uma segunda lição que nós podemos aprender aqui nesse texto é que o reino de Deus, ele transforma a nossa vida. No versículo 33, ele vai falar sobre isso. Porque o reino de Deus, ele teve um início ou um começo com algo insignificante. Com um homem que nasceu numa manjedoura, que quando bebê foi perseguido. Um homem que era carpinteiro. Um homem que foi sustentado naquela época pelas mulheres que ofertavam a ele para o sustento da obra do Senhor. Um homem que foi humilhado e foi morto numa cruz do Calvário, uma cruz que era maldição, que se fez maldito por você e por mim. Um homem que foi rejeitado pela multidão. Numa semana diziam: Maraná, Hosana é aquele que vem em nome do Senhor. Mas depois disse: crucifica e solta Barrabás. Um homem cheio de dor, porque nas suas mãos foram colocados cravos e espinhos. Na verdade, meus queridos, muitas pessoas não querem o reino de Deus nas suas vidas. Muitas pessoas têm rejeitado esse reino, têm rejeitado esse Jesus. Mas quando esse reino, ele encontra um bom coração e ele é semeado, ele começa a brotar e a crescer. Por isso que Jesus, ele vai fazer essa comparação com fermento. Porque em outras passagens bíblicas, o fermento ele era usado como um símbolo de iniquidade ou de impureza. Mas aqui ele é um símbolo positivo de crescimento para o reino de Deus. Embora o fermento pareça um ingrediente de menor importância, ele penetra em todas as partes da farinha. E o reino de Deus, meus queridos, é assim também. Ele teve um início pequeno, mas ele crescerá e tem crescido para impactar este mundo diante de todas as circunstâncias. Lá em Atos, capítulo 17, no versículo 6, vai dizer: todavia, como não os encontraram, arrastaram-os a Zon e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram aqui também. Meus queridos, nós precisamos ser esse tipo de pessoas que têm agitado o mundo, que têm levado essa palavra da verdade, essa palavra que transforma, essa palavra que muda a vida. Certa vez, John Wesley disse: dai-me 100 homens que nada temem senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. O evangelho, meus queridos, ele serve para mudar vida,
transformar o mais miserável pecador em um homem digno. Somente o Evangelho que pode transformar as pessoas. Somente o Evangelho que pode mudar vidas. Lá em Mateus capítulo 5, vai contar a história de um homem de Gezareno. Aquele homem estava endemoniado. E aqueles demônios vão dizer que havia uma legião dentro deles. Uma legião era uma tropa romana que poderia ter de 500 soldados a 5.000 soldados. Então, dentro daquele homem havia muitos demônios. O texto bíblico vai dizer que aquele homem atormentava a cidade. E as pessoas tentavam então prendê-lo. Prendiam ele com corrente. Mas aquele homem tinha um poder sobrenatural. Algo que não era normal para um ser humano, porque ele quebrava aquelas correntes. E ele andava nos cemitérios, nos sepulcros, atormentando aquela cidade. Jesus chega naquela cidade. Aqueles demônios, quando encontram Jesus, pede para que Jesus os mande para aquela manada de porcos que estava ali perto. Jesus permite. Aqueles demônios saem daquele homem, entram naquela manada. Aquele homem é liberto pelo poder de Jesus. Ele é transformado agora numa nova criatura e tem agora uma nova aparência. E Jesus vira para aquele homem e diz no versículo 19, versículo 20 de Marcos capítulo 5. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa e para a tua família, e anuncia-lhe quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto o Senhor lhe havia feito, e todos se admiravam. Meus queridos, Jesus é o único que tem o poder para transformar a vida. Porque quando o reino de Deus, ele chega em nós, nós somos agora uma nova criatura e passamos a ser agora cidadão desse reino de Deus. Certa vez, um fariseu muito importante foi ter com Jesus de noite. Alguns estudiosos vão dizer que a angústia dele era tão grande que ele precisava ter com Jesus à noite. Outros vão dizer que ele estava com vergonha de ter com Jesus, porque ele tinha uma posição muito importante, ele era fariseu. Não importa qual seja o motivo por que ele foi ter com Jesus à noite, o importante é que ele foi até Jesus. E quando ele chega lá, ele vira para Jesus e fala: olha, tu és bom mestre. Jesus fala: por que tu me chama de bom? Só há bom um que é Deus. E Jesus vira para ele e fala: olha, é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Não do sangue, mas sim do Espírito. Meus queridos, para fazer parte desse reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Não do sangue, mas sim do Espírito. O que tem, meus queridos, faltado nos dias de hoje para muitos crentes é a falta do Espírito Santo em nós. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, nos versículo 18 e versículo 20: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo, hino e cântico espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graça por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Meus queridos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não existe uma outra melhor experiência
do que ser conduzido pelo Espírito Santo. Deixar Ele dirigir a nossa vida, para crescermos, para, meus queridos, desenvolvermos. Precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Somente, meus queridos, através do Espírito é que podemos estar cheios do Espírito. Lá em Atos capítulo 1, vai dizer assim: para que nós possamos ser pessoas que testemunham do poder de Deus, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, para ser testemunha de Jesus, para ser, meus queridos, aqueles que irão mudar o mundo, transformando vidas. Nós precisamos ter o Espírito Santo em nós, sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm se esvaziado do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo, ele recomenda: não vos embriagueis com vinho, não fique cheio de outras coisas, de coisas, meus queridos, que desse mundo são passageiras, que não faz diferença nenhuma. Mas ele fala: olha, mas enchei-vos do Espírito. Nós, meus queridos, precisamos ser cheios do Espírito, se queremos transformar o mundo, se queremos, meus queridos, crescer. Porque quando nós somos cheios do Espírito, o nosso comportamento é outro, porque é o Espírito Santo que dirige a nossa vida, é o Espírito Santo que vai conduzindo a nossa vida. A nossa, meus queridos, mente é outra. Nós, meus queridos, vivemos uma nova vida com o Senhor. Nosso modo de se comportar neste mundo é outro. Meus queridos, totalmente diferente. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele vai dizer: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Será que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo e tem a sua mente transformada para este reino do Senhor? Os cidadãos desse reino, eles precisam crescer, eles precisam ser pessoas transformadas para levar a outras pessoas também a crescerem, a serem pessoas também transformadas, a serem novas criaturas, terem suas vidas mudadas, terem suas vidas impactadas por esse reino do Senhor que é anunciado a todos. Mas eu pergunto a você nesta noite: qual é a marca da transformação que este reino mudou na sua vida? Será que tem alguma marca? Mas tem uma terceira lição que eu quero tirar aqui nesta noite: que quando o reino cresce, tudo e todos crescem. Grandes rios surgem em pequenas nascentes de águas. O carvalho forte, alto, cresce a partir de uma pequena noz. A Bíblia, meus queridos, nos diz que a gente não deve desprezar o dia dos pequenos começos. Lá em Zacarias capítulo 4, versículo 10, vai dizer: quem despreza o dia das coisas pequenas, essas 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem. A parábola, meus queridos, aqui, do grão de mostarda, é a história de um contraste entre o começo insignificante e um desfecho surpreendente, entre o oculto de hoje e o revelado do futuro ou do amanhã. O reino de Deus, ele começou de uma forma insignificante, com pessoas improváveis, com pessoas que não valiam a pena investir, mas a igreja cresceu a partir do Pentecoste,
e de uma forma colossal. Aos milhares de corações tiveram as suas vidas transformadas, porque eles foram se rendendo à mensagem do Evangelho. Aqueles corações que eram duros, se tornaram agora corações quebrantados, corações mole, corações voltados para o Senhor. Pessoas de todas as classes foram agora quebrantando, se convertendo, passaram agora a entrar e fazer parte desse reino do Senhor. Sejam eles doutores, analfabetos, crianças, idosos, jovens, todos eles agora estão vendo o reino de Deus. Nada neste mundo poderia parar esse crescimento do reino do Senhor, seja a perseguição, seja as fogueiras, seja as cruzes, seja as torturas. Nada neste mundo tem o poder de parar a igreja, de parar o reino de Deus. Sabe por quê, meus queridos? Porque é uma promessa. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, meus queridos, há um caminho de poder e de grandeza. É que nada neste mundo pode parar a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Quanto mais, meus queridos, nós somos perseguidos, mais a igreja do Senhor cresce. Quanto mais, meus queridos, a igreja sofre, mais a igreja do Senhor cresce. Talvez você esteja sendo perseguido por alguém ou por algo, porque você é servo do Senhor. Eu quero dizer para você, é neste momento de luta, de tribulação, é que você irá crescer. Porque você faz parte da igreja do Senhor. Eu quero dizer para você, que a igreja do Senhor, ela irá crescer cada vez mais e mais, quando nós nos colocamos na presença do Senhor. A árvore, ela começa com um grão de semente. Ela não começa já adulta, mas ela começa com um grão, ela começa pequenininho, ela começa ali, e ela vai se desenvolvendo. E talvez você, a sua vida espiritual ainda não está sendo desenvolvida. Eu quero dizer para você, olha, nesta noite, é a noite de você começar com pequena coisa. Eu quero dizer para você, não desista da sua caminhada com o Senhor, mesmo diante da perseguição, mesmo diante das lutas, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante do qual você não pode ir ao culto presencial, estar no templo do Senhor. Eu quero dizer para você, neste momento, que o Senhor quer que nós cresçamos para a honra e glória do Senhor. É neste momento que nós devemos desenvolver a nossa vida espiritual. Se você está apático, frustrado, desanimado, sem força, o que o Senhor quer é que você desenvolva a sua vida espiritual. Hoje, não amanhã. Que você lembre que você é essa pequena semente hoje. E que essa semente, ela precisa começar a germinar. Ela precisa começar a crescer dentro de você. Ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer. Assim tem que ser na sua vida. Então comece hoje. Hoje. E eu quero aqui desafiar você ao final desse culto, ao final dessa mensagem, que você passe a separar um tempo para o Senhor,
dedicando a sua vida mais ao Senhor. Eu não sei quanto tempo que você tem separado para o Senhor, mas eu quero que você aumente esse tempo. Se você tem separado 10 minutos, aumente para 15 minutos. Se você tem feito 15, aumente para 20 minutos. O importante é que você comece hoje a dedicar mais a sua vida ao Senhor. Para que o reino de Deus possa crescer, você precisa dedicar-se a isso. Porque, meus queridos, há uma promessa para nossas vidas. Uma promessa de crescimento. A Igreja Batista do Moreno irá crescer quando os membros entenderem que cada um compõe esta igreja e que cada um precisa crescer espiritualmente. Para concluir a mensagem desta noite, a promessa que foi feita diz que a planta continua crescendo, mesmo que aos nossos olhos a gente não consegue perceber. Por mais que nós somos bem-aventurados em participar e trabalhar nessa expansão do reino do Senhor, o crescimento de fato, quem dá é o próprio Deus. Não é você, não sou eu. Mas quem dá esse crescimento é Deus. Mas o que nós precisamos fazer é buscar o Senhor para que nós possamos crescer. Essa parábola ela expressa uma incrível força aqui de uma transformação. E a palavra é que é o reino de Deus. Foi a fé nessa força de dinamite e energia inerente à palavra de Deus que sempre de novo deu aos mensageiros de Jesus, em todos os tempos, a coragem para se oporem a tudo e o mundo de poderes hostis. E quero dizer para você nesta noite, Deus te escolheu para você fazer parte desse reino. Gostaria que você repetisse até isso comigo. Eu sou escolhido do Senhor para fazer parte deste reino. O Senhor te chama para você ser uma pessoa transformada. Ser uma pessoa transformada neste reino. O Senhor te chama para você crescer neste reino. O Senhor te chama para você levar este reino às outras pessoas. O Senhor te convida para você fazer parte desse reino. E a pergunta é, você quer? Convido você agora neste momento a fechar agora seus olhos e a orar agora ao Senhor. A dizer, Senhor, eu quero fazer parte desse reino. Senhor, eu quero ser uma pessoa transformada, mudada, ser uma nova criatura. Senhor, eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida. Pai, que o Senhor possa transformar a vida dessas pessoas que estão orando agora ao Senhor, que querem fazer parte do teu reino, levando o teu reino, fazendo com que o teu reino cresça, desenvolvendo, ó Pai querido, o teu reino aqui na terra. Que vidas, ó Pai, possam ser alcançadas, transformadas, mudadas para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que, ó Deus querido, nós possamos ser novas criaturas. Que possamos, ó Deus querido, ter uma nova mente, novo jeito de pensar, de falar. Que possamos, ó Deus querido, ser pessoas que levem a tua mensagem. Se há alguém que está desanimado, abatido, apático, que, ó Deus querido, nesta noite possa ser renovado para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Ó Deus, transforme a tua igreja, transforme o teu povo,
Aviva, ó Pai querido, nossos corações. Não deixe, ó Pai, a gente terminar esse culto do mesmo jeito que começamos, mas que o nosso coração se alegre cada vez mais e mais no Senhor. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o cântico Caminho do Deserto. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Assim, meu Deus. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Diz assim: te adorarei, te adorarei. Te adorarei. Estás aqui curando multidões. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. meu Deus é. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Amém. Este é o nosso Deus, um Deus de milagre, um Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão. Este é o nosso Deus, porque Ele era e sempre há de ser. Eu quero dar aqui alguns avisos. Na sexta-feira nós temos a nossa sala de oração e convidamos você a estar conosco para que junto possamos orar ao Senhor e buscar a presença do Senhor. Aos membros da Igreja Batista do Moreno, quero dizer aos irmãos que não deixe de contribuir com seus dízimos e a sua oferta. E não vamos esquecer, meus queridos, a oferta para o nosso missionário ali em Felipe Guerra. Temos aqui, multiplique, fazendo discípulo e plantando igrejas. E através da sua oferta que nós temos sustentado os missionários. Então, não deixe de contribuir com os seus dízimos e com as suas ofertas para o sustento missionário. E queremos também, meu querido, dizer que no próximo domingo nós estaremos fazendo a abertura da nossa campanha de missões mundiais com o tema Viva o Poder de Transformar. E teremos momentos, meus queridos, maravilhosos durante os cultos missionários com testemunho, né? Vamos ouvir missionários do campo. Então quero convidar você a se envolver, mas também orando pelos nossos missionários. Vamos interceder a Deus. E quero também, meus queridos, dizer aos irmãos da nossa igreja, né, que não deixe de trazer o quilo de alimento para a nossa cesta básica, para ajudar as famílias necessitadas. Você que está nos acompanhando, quero pedir a você que possa se inscrever no nosso canal de YouTube. Estamos com 190 inscritos no nosso canal e queremos, meus queridos, chegar a 200. Então, eu gostaria de pedir a você que nos ajudasse se inscrevendo no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixe também um like aí no nosso canal, no nosso vídeo, aqui do nosso culto, e também compartilhe esse link com outras pessoas, abençoando
a vida das outras pessoas. Meus queridos, dito isso, nós estaremos encerrando esse nosso culto de celebração desta noite. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, que o Senhor esteja contigo por onde você for. E que esta semana o Senhor possa te guardar e te proteger e te livrar desse vírus maldito que está solto neste mundo. Convido você agora a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse culto. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, ó Pai, por esse momento, por esse culto de hoje, culto de celebração ao Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, receber essa nossa adoração diante, ó Pai, do Teu trono da graça, o Teu trono onde o Senhor governa todo esse universo, ó Pai. Queremos, ó Deus querido, proclamar o Teu reino e levar o Teu reino, ó Pai, a todas as pessoas. E que o Teu reino, ó Deus querido, venha crescer. Venha crescer, ó Pai querido, aqui na nossa comunidade, ó Pai. Aqui na Fortuna, em São Geraldo, no Apanha Peixe, na Boa Água, aqui na cidade de Caraúbas, também na nossa cidade vizinha, Apudi, e na cidade também de Felipe Guerra, onde nós temos ali um missionário que é sustentado por essa nossa igreja, ó Pai. Pai querido, que vidas possam se render ao Senhor, que vidas possam ser transformadas para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Pai querido, que pessoas possam, ó Deus, se achegar ao Senhor, que seus corações possam ser quebrantados, ó Pai. Nós rogamos a Ti, ó Deus, tome nas Tuas mãos a nossa igreja, a vida de cada membro, ó Pai. Este momento que nós estamos enfrentando dessa pandemia, tenha misericórdia. Abençoe, ó Pai querido, os nossos governantes, ser com eles. Guarda, ó Pai querido, as nossas vidas, essa semana. Pai querido, não deixa que esse vírus venha entrar na nossa casa, venha ceifar mais vidas, Senhor. Tome, Senhor amado, nas Tuas mãos e guarda e proteja-nos, ó Pai querido, de todo mal. Nos dê uma boa noite de sono, de tranquilidade e de paz, e que possamos, ó Deus, meditar ainda mais na Tua palavra, crescer, ó Pai, na Tua palavra, desenvolvermos, ó Pai querido, na Tua palavra, que possamos ser pessoas transformadas para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus para na face da terra. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.